Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando sobre os 25 anos do Plano Real, com o professor José Augusto Guilhom Albuquerque, cientista político, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e o professor Hélio Nogueira da Cruz, economista, professor titular também da FEA. Professores, nós falamos agora no primeiro bloco, demos um pouco esse histórico, a importância do Plano Real, que levou o Plano Real a ter sucesso, a esse sucesso que nós vemos até hoje. Mas vamos pensar daqui para frente também. Mas antes disso, eu queria trazer para os senhores uma reflexão. O Plano Real, de alguma maneira, ou de várias maneiras, ele obrigou o Brasil econômica, social e politicamente a amadurecer? Ou é o inverso? O Plano Real é o resultado de alguma forma, de algum tipo de amadurecimento político e econômico do país, pegando inclusive a expressão que o senhor Hélio usou no bloco anterior de aprendizado. O que você acha, professor Guilhom? Eu acho que são as duas coisas. Uma coisa não se faz sem a outra. Né? Quer dizer, o Fernando Henrique, por exemplo, não é economista, nunca foi economista. E não seria somente, nem era um político dos mais profissionais. Né? Ele tinha a sua própria vida e, naquele momento, ele ia se afastar. Tudo indica que ele ia se afastar da vida pública um pouco antes dessa decisão de ir para o Ministério da Fazenda. E a ida para o Ministério da Fazenda foi uma aposta, digamos assim, irracional. Porque o Itamar Franco era conhecido por ele destruir todos, um por um, os presidentes do Banco Central e os ministros da Fazenda. Eu me lembro de um... Era o risco, então, né? Na época que ele aceitou, um pouco antes, eu estava em Washington, nessa época eu passei uns 10 meses em Washington, e eu fui num jantar, acho que na embaixada, que estava o Malan. O Malan estava lá, era diretor do Banco Mundial, eu acho, não, do BID. Do BID, né? E aí nós estávamos conversando e tal, e ele tinha acabado de saber que ele tinha sido convidado pelo Itamar para ser ministro da Fazenda. Né? Ou presidente do Banco Central, uma das coisas, presidente do Banco Central. Aí ele falou assim, olha, eu falei que não sou louco. De jeito nenhum, vou fazer isso. Não tem jeito. Bom, quando o Fernando Henrique assumiu e chamou ele para ser presidente do Banco Central, ele aceitou imediatamente. Quer dizer, muda completamente. O quadro muda, né? O quadro muda completamente. Sim. Então, eu acho que houve, primeiro, uma geração nova de economistas que saíram um pouco daquela ortodoxia estatista, protecionista, etc., desenvolvimentista, que era a economia dominante, era o pensamento de economia dominante. Inclusive, nós temos as coisas, às vezes, paradoxais, que um dos expoentes do pensamento de direita no Brasil, que é nosso colega, foi ministro da Fazenda, Delfim Neto, que é um desenvolvimentista, é estatista, tá certo? Que não combinava muito essas duas coisas. Então, houve um aprendizado também da política, no sentido de que você vinha de uma... Eu acho que aí o Collor foi o principal instrumento dessa mudança. De que forma, professor? O seu fracasso. Sim. Porque ele era praticamente um aventureiro, alguém que não tinha partido, que não tinha um grupo de especialistas, de executivos que pudesse tocar o governo. Não é que é a base de sustentação que nós mencionamos, né? Não tinha base de sustentação nem na sociedade, nem na política, né? nem no Congresso as coisas nem se na definem. Tecnocracia. Sim. Isso. Entretanto, ele colocou uma coisa nova naquela eleição, que era uma eleição em que, aliás, acabou se repetindo agora. O presidente não tinha candidato, não tinha nenhum candidato governista. O presidente do partido do governo, o principal partido do governo do MDB, que era o Ulisses Guimarães, ele era de oposição. O vice-presidente, o antigo vice-presidente da PFL, era de oposição. Enfim, todo mundo era de oposição. E ele foi o único que... o que significa o quê? Se todo mundo é de oposição, ninguém leva vantagem com isso. Ele foi o único que fez uma proposta desenvolvimentista juscelinística. Sim.
Emulando um pouco o Juscelino, bastante, né? Foi o único que fez isso. Enquanto que os outros ficaram com 10%, 15%, 11%, não sei o quê, e ele se destacou, né? Então, essa ideia de você ter um programa programático, bastante que pode ser vendido e comprado pela população, mas pela elite também. Sim. Tá certo? Passou a ser um elemento importante. E o Fernando Henrique, acho que entendeu isso e percebeu que ele precisava ter uma proposta clara, consensuada, né, negociada, para poder governar e ter chance de se eleger e para poder governar. Né? Tá, isso aí que eu tinha comentado com o professor Guilhom, professor Hélio, é um amadurecimento, né? Você amadurece, você vê o país de outras formas ou de outra maneira ou não? Mas às vezes, eu estava olhando mais para um período mais recente, sim, parece que o amadurecimento leva à podridão. Quer dizer, aquilo que você, direto, né? Você aprendeu, tudo de repente não basta e você entra numa aventura completamente desviante da grande trajetória. E o que seria isso? Nós estamos, e eu entendo desta forma, colocando em risco a herança, vamos dizer, da estabilização construída a partir do Plano Real. É isso que eu ia perguntar para os senhores. Quer dizer, tem esse risco? Existe esse risco? Existe. Quando você ouve uma proposta que é ouvida com alguma seriedade, vamos usar as reservas para fazer o crescimento, as reservas foram são um dos elementos importantes que nos dá estabilidade externa. Antes nós vivíamos com o peso da dívida externa. Sim. O país tem uma história de dívida externa imensa. Quando você tem um superávit, acumula reservas, você gastar isso de forma precipitada, você coloca em risco todo o equilíbrio externo da economia. Esta é uma das âncoras do sistema. É quase uma lei meio básica econômica, né, professor? Se você não gastar todas as suas reservas, não saber o que vai vir depois, né? Pois isso é uma questão de segurança e falando, sim, olha, a minha moeda tem esse referencial internacional que vier um choque por lá, nós conseguimos nos defender. Colocar na base do tudo ou nada, que ou passa a reforma da Previdência do meu jeito, ou vai ser um caos. Isso. Ou outra versão disso. Se passar a reforma da Previdência, vai ter um período de florescimento extraordinário. Utopia. Nada disso se sustenta. Então, criar fantasias é um risco enorme. Esse que é o risco de perder o amadurecimento e caminhar para o apodrecimento. Quer dizer, o que você tinha conseguido numa trajetória bastante virtuosa, de repente, você coloca em risco, partindo para aventuras que não tem nenhum consenso mais estabelecido dentro da sociedade. A sociedade hoje está muito cansada de uma estagnação econômica relativamente longa. Muita gente fala 40 anos de estagnação. Eu tiro os 20 primeiros. Os 20 primeiros, a década de 80, foi a crise externa, Volcker, consequências da crise do petróleo. Depois, os 10 anos que nós precisamos para ter o Plano Real. Sim. Faz parte desses 40. Os 20 primeiros são diferentes. Então, os últimos 20 anos, na verdade, os 40 não crescemos muito, e os últimos 20, por quê? O país parece não ter um consenso mínimo para onde caminhar. Essa história de abre a economia de qualquer jeito, acaba com financiamento de longo prazo. O setor privado aparece. Desculpe falar em inglês, out of blue sky. De repente sai um crescimento aí inesperado. Não é assim. Então, vamos trabalhar de forma consistente, de uma forma não aventureira, jogando todas as fichas num problema menor, que é o da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, eu acredito que é um grande consenso de que uma idade mínima maior se impõe, é uma questão demográfica óbvia em todo o mundo. Aumentou muito a expectativa. Devia ser indiscutível. Indiscutível, consensual. Isso
tema de ser contra, falar sou contra isso é um... Passemos adiante, né? Passemos adiante, vamos... Discussão. Isso não é a discussão. Vamos partir para a verdadeira discussão de como fazer o crescimento a partir de agora. Acho que acaba se perdendo em discussões menores e não ataca o problema principal. Exatamente. Isso. Quer dizer, há uma carência de propostas realmente substantivas. Discutindo platitudes, né? Discutindo platitudes ou aventuras. Sim. Gastar reservas, fazer coisas miraculosas. Todos os ativos. Vender todos os ativos a preço de banana para o mercado financeiro e coisas desse tipo. Não é assim que se faz. Então, me assusta. Quer dizer, a densidade das ideias do governo presente... Ou a falta de densidade delas. Né? A densidade me assusta muito. A falta de densidade é um fator que chama muita atenção. O senhor concorda, professor Guilherme? Quer dizer, o país parece, como o professor Érico comentou, não ter consenso mínimo para onde caminhar. Quer dizer, e é um risco para o Plano Real, porque nós passamos pelos 2 governos Lula, o primeiro principalmente, os 2 governos, ou o governo e meio da Dilma, não podemos dizer necessariamente isso, mas com certeza o primeiro governo Lula havia uma grande preocupação na manutenção do Plano Real. Houve essa base. Desde que devidamente xingado como uma coisa... Isso, como claro, a herança maldita. Exato, como é que é essa maldita. Maldita, mas no meu bolso. Não, exatamente, mas está ajudando todo mundo, né? E o senhor concorda, quer dizer, não, o país não tem esse consenso para onde ir? Perdemos um pouco isso, e isso coloca em risco a estabilidade econômica que o Plano Real trouxe? Acho que sim, mas antes disso, deixa eu fazer uma pequena brincadeira. Por favor. Vamos voltar 4 séculos antes de Cristo. Aristóteles tinha um dos tratados, que era o Tratado sobre a Geração e a Corrupção, em que todo o desenvolvimento da tese dele era de que não há geração de um ser que não corrompa um outro, que não venha da corrupção de um outro ser. E não há corrupção de um ser que não gere outros... Basta você ver, você morre e existe uma série de animais que sobrevivem a partir daí. Sim. Então, enfim, tem o exemplo contrário. Mas, enfim. Então, eu acho que você tem razão, há uma geração e corrupção. As 2 coisas estão sempre juntas, né? Com o tempo, evidentemente, que a lembrança da inflação vai se esvanecendo, né? Além disso, eu acho que há uma série de questões que permaneceram, que estão muito difíceis ainda. Até hoje, essa ideia de que você, do ponto de vista político, por exemplo, essa ideia de que eu mando e vocês aceitam, não é assim. Se você tiver força para isso, você pode forçar. Claro. Ou você força, ou você negocia. Não existe a outra possibilidade. Então, é por isso que eu defendo a ideia de que a política não é apenas a arte do possível, ela é a arte da concessão. Não se faz política sem concessão. Não se faz por quê? Porque os interesses são conflitantes, são sempre conflitantes. E você tem que chegar num ponto em comum aí. Né? Se você não puder impor pela força e pela violência a aceitação do outro... O que é o pior caminho sempre. Você tem que negociar para fazer concessões. Então, a capacidade de negociação... significa capacidade de concessão. Eu acho que política é a arte da concessão. Isso falta, infelizmente, faz uma falta imensa na nossa política atualmente. Certo. E essa falta de concessão que talvez ponha em risco essa nossa estabilidade econômica? Ou põe em risco tudo, sim, na verdade? Sim, na verdade, porque você não aceita... Qual é a relação hoje entre o executivo e o legislativo e o judiciário? Do ponto de vista do presidente da República, assim como ele expõe isso nas suas manifestações, não há o que negociar. Eu não negocio, não faço concessões. Quer dizer, ou isso é problema do legislativo, é isso? Sim. Não é o problema. O projeto da Previdência é o projeto do Guedes. Né? Sim, verdade. E aparentemente parece que só tem esse, dentro do quadro econômico. Exato. É o que... Então, esse é o problema. Isso, a meu ver, é o problema central. Você não consegue governar um país complexo como o nosso. Né? Se fosse um pequeno país, enfim, muito menos complexo, que o presidente pudesse
ou o chefe estivesse na rua conversando com todo mundo, conhecesse todo mundo, etc., isso é outra coisa. Se você não tem a capacidade de propor e negociar. Então, o que acontece hoje? A questão da Previdência realmente é uma questão, digamos que ela é prioritária, que ela talvez tenha que ser feita antes das outras. Isso não quer dizer que ela seja a única. Sim, exatamente. Para começar. Segundo, o resto não está na mesa. O resto que é o mais importante, porque o resto esteve na mesa desde o início no Plano Real. É uma reforma econômica, mas existe um acordo político em torno disso e é um acordo que significa uma mudança quase revolucionária, ou tentativa de uma mudança revolucionária na política econômica, que, evidentemente, aos trancos e barrancos, ela não foi totalmente concluída ainda. Existem coisas ainda que dependem até hoje. Precisam ser feitas. Né? Agora, você não põe na mesa mais nada e não vou colocar na mesa mais nada enquanto não for votada a Previdência, isso é um risco absurdo. Exato, você paralisa o país, né? Paralisa a economia, você deixa tudo em suspenso, e isso coloca em risco, professor Hélio, a própria estabilidade da moeda. Quer dizer, você veja, em economia, você não fica parado. Ou você vai para frente ou você vai para trás, você vai recuando. Você não tem investimentos, inclusive de manutenção dos ativos aí públicos que nós temos, estradas, pontes que vivem com problemas, coisas dessa ordem. Então, a manutenção do patamar não está garantida. Quando você pega o BNDES e demite o presidente do BNDES, de repente, de uma forma inesperada. Para mostrar que você que manda. Para mostrar que você que manda. Claro que manda. Não precisa mostrar, né? Ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo isso. Então você fala assim, aonde está a bola? Para onde que vai esse jogo? Então, não tem essa articulação política, parece que já estamos em campanha novamente para presidente da República, é isso que eu consigo concluir. Sim. E você fala, puxa, mas a que veio esse governo? Quais são as propostas? Não deve ser essas coisas menores de 3 pinos na tomada ou coisas desse tipo. Não é por aí, certamente, que nós estamos conversando, né? Exatamente. Então, não vamos fazer um programa sobre 3 pinos na tomada. Na tomada, poxa vida, reduzir o país a isso é muito pouco. Então, o que a gente observa é o seguinte, para onde vai? Quer dizer, com que parceiros, com que negociação? Tudo isso não está claro, não está à mesa. Então, você perde essa herança de estabilidade institucional. Quando você não reconhece, e isso eu ouvi várias vezes aqui, até da área econômica, o problema é o legislativo, o problema é o judiciário. São 3 poderes. O inferno são os outros? São 3 poderes. Sim. Nós estamos numa democracia. Exatamente. A convivência deles, né? A convivência se põe. Quer dizer, nós não estamos colocando uma questão de um modelo autoritário, às vezes parece. Vamos voltar ao modelo autoritário que o executivo manda em tudo. Aliás, o modelo autoritário entregou a inflação altíssima numa crise imensa. Exatamente. Foi isso que nós herdamos aí com o Sarney, para falar do Sarney. Sim. Então, esse modelo autoritário que parece que está presente em certas cabeças, em certos ambientes, é uma ameaça real à sociedade que foi construída a partir do Plano Real, que é uma democracia. Esse é o grande problema, porque, além do mais, quer dizer, o Plano Real também, ele ajudou a sustentar nossa democracia, né, professor Guilhom? Entre tantos outros méritos que ele teve também, pavimentou esse caminho nosso. Né? Eu acho que sem a menor dúvida, E tornou possível que você tivesse uma rotação de poder, que não é uma simples rotação de poder, que você muda um partido, outro poder. Houve, a meu ver, uma espécie de mudança de regime com a eleição do Lula, porque houve uma nova parte da elite que não tinha, que era a elite operária, a elite trabalhadora, a elite assalariada, digamos assim, que teve acesso e começou a participar com grande força, tanto do executivo quanto do legislativo. Isso é uma mudança de regime. Quer dizer, mais do que de mentalidade, né? Mais do que, não só de mentalidade, não só de mentalidade. De regime, de correlação de forças. Sim. Né?
Então, me preocupa, por exemplo, em relação à economia, que a coisa ficando travada toda em cima da reforma da Previdência, as outras medidas que seriam necessárias para relançar a economia e que não precisam disso. Sim, é verdade. Bom, a questão da Previdência, a médio prazo, ela vai melhorar muito a situação da economia. Mas uma série de medidas que podem ser tomadas. Uma delas é a reforma tributária, por exemplo, e foi completamente entregue na mão do Legislativo, porque o governo não foi capaz de apresentar isso. E agora está querendo fazer uma série de medidas de estimular o consumo. Eu pensei que o problema era de investimento. Pois é. E que o estímulo ao consumo causou essa recessão que nós tivemos. Exatamente. Foi a ideia de que o consumo é a mola do desenvolvimento. Isso era dito o tempo todo. Então, nós vamos voltar a isso? Tudo, talvez. O problema é que pequenos estímulos ao consumo possam ser proveitosos, mas é tudo meio improvisado. Né? A coisa não está na mesa, a coisa não está sendo negociada, e não está sendo negociada porque ela não existe. Sim, você não tem o que negociar. Vamos mexer no FGTS, não, vamos mexer no PIS/PASEP, vamos fazer não sei o quê. Eu já não sei em que vão mexer. Né? Mas retomando um ponto do Guilhom... Isso, nós estamos quase finalizando, mas gostaria que o senhor levasse um pouco adiante. Voltando então ao começo aqui da nossa conversa, nós sabíamos que no plano real tinha gente trabalhando, que ia fazer propostas, que tinha um plano, que poderia agregar pessoas, que poderia ter resultados muito significativos. Depois de 5 meses de governo, será que a gente tem a mesma percepção hoje? Esse é o grande problema. Tem algo para ser apresentado que vai congregar todas as forças da sociedade numa direção? É muito difícil ver isso. Só uma frase. Na área de educação, eu conheço várias pessoas que são executivos, ou foram executivos, ou têm condições de ser executivos, e que andaram sendo sondados de jeito nenhum. Não porque não queiram contribuir positivamente para algum programa, porque é inviável. Quer dizer, você tem mais gente querendo sair do governo do que querendo entrar, participar dele. E eu queria só trazer, para nós finalizarmos, nós estamos já quase no final do nosso programa, talvez a grande herança, a grande lição do Plano Real tenha sido justamente essa, quer dizer, a negociação, como o professor Guilhom comentou, e essa gestão ou essa gestação do plano de longo prazo, quer dizer, na verdade, ideias bem formatadas e negociação. Seria a grande herança, a grande lição que continua essa grande lição que continua precisando ser seguida. Só para nós finalizar, só acho que é por aí, professor Guilhom. Eu só acho que essas ideias foram importantes, decisivas, porque elas eram baseadas na experiência, baseadas em fatos comprovados, tá certo? E eu acho que isso falta um pouco, porque nós vemos uma série de ideias, são ideias do que é bom, do que é mal, do que é moral, do que é imoral, etc. Sim. De quais são os nossos amigos, quais são os nossos inimigos, mas nós não vemos isso ser baseado em fatos. Perfeito. Professor Hélio, só acho que é por aí. Eu diria que eu não consigo ver uma mobilização em torno de um projeto mais significativo, uma visão de prazo mais longo, falando, olha, o Brasil vai caminhar nessa direção. O Plano Real trouxe, né? O Plano Real trouxe, ele modernizou a economia. As ideias eram ideias modernas. Então, você tinha um rumo para sair de uma crise agudíssima de 10 anos. Era muito pior naquele momento do que hoje. Sem dúvida. Era a sensação de urgência, da violência da crise, era muito mais aguda. Agora a gente fica num banho-maria falando, mas não vai acontecer nada, é só isso. É muito pouco. Precisamos de muito mais, mas também precisaríamos de muito mais diálogos na USP, mas o programa está chegando ao seu final. Gostaria de agradecer muitíssimo
a presença do professor José Augusto Guignon Albuquerque, cientista político, professor titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, e o professor Hélio Nogueira da Cruz, economista, professor titular também da FEA. Professores, muito obrigado pela presença dos senhores. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. O prazer foi meu. Obrigado. Foi meu. Obrigado.